Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem e com saúde. Eu sou o professor Aurélio e a gente vai começar hoje nossa segunda videoaula. Lembrando, estamos em confinamento social e é necessário que você fique em casa para se proteger e proteger a todos que vocês gostam, ok? Então, espero que vocês gostem. Vamos à nossa segunda videoaula. A nossa videoaula de hoje é sobre as eras geológicas. As eras geológicas correspondem aos grandes períodos de evolução do nosso planeta, desde a sua formação até os dias atuais. Essa evolução ela foi subdividida em 5 grandes períodos. Esses períodos são chamados de eras geológicas e são eles, desde a sua formação, a Arqueozoica, a Proterozoica, a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. Relembrando, desde o início até os dias atuais, começa com a Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e a Cenozoica, ok? Então vamos dar uma olhada em como correu todo esse processo. Bom, o início, a era Arqueozoica, é o momento da formação do nosso planeta, que era uma bola de magma, que a gente viu na aula anterior, e começa o processo de resfriamento do nosso planeta. Começa a formação da superfície e a formação das primeiras rochas magmáticas. Lembra da aula anterior? Isso. E a formação também da nossa atmosfera e do oceano inicial. Inicialmente doce. Não chove água salgada, lembra? Ok. No final dessa era, a era arqueozoica, começam a surgir os primeiros seres unicelulares, que são eles, bactérias, fungos, protozoários, amebas. Esses seres unicelulares, eles vão surgir em ambiente aquoso, ou seja, no oceano inicial do nosso planeta. E aí começa então a segunda era, ou o segundo grande período de desenvolvimento do nosso planeta, que é a era proterozoica. A era proterozoica é o maior período de desenvolvimento do nosso planeta. Leva mais de 2 bilhões e 400 milhões de anos. Extremamente grande período e é onde ocorre a multiplicação desses seres unicelulares. Em certo momento ocorre uma mutação e esses seres se transformam em seres, vão se surgindo seres multicelulares. Então algas, protozoários, amebas vão gerar seres multicelulares e aí as algas que se proliferaram de uma maneira fantástica por todo o oceano, começam logicamente a produzir o oxigênio e esse oxigênio começa a se acumular na atmosfera inicial da Terra. Lembrando que a era proterozoica ela dura mais de 2 bilhões e 400 milhões de anos. Bom, nesse momento ocorre o surgimento de novos seres vivos. E é aí que entra a terceira fase, ou o terceiro grande período de evolução do nosso planeta, que é a era paleozoica. Nessa era, os seres multicelulares se multiplicam de forma fantástica e começam a aparecer as plantas aquáticas, as plantas terrestres, os peixes, os anfíbios e os répteis. Há um desenvolvimento fantástico na biologia do nosso planeta. Nesse momento, a gente começa a ter o surgimento de peixes, ainda muito primitivos, mas que começa a multiplicar-se dentro do nosso oceano inicial. Entre esses peixes, a gente pode destacar o Ducleosteo, que era um peixe que chegava a 9 metros de comprimento. Imagina o tamanho de um ônibus, era o tamanho do peixe. Ele tem esse nome porque a sua carapaça, no caso da cabeça, era óssea e os dentes também. E os dentes eram lâminas extremamente afiadas e grandes e que cortava praticamente tudo que ele abocanhava. Logo na parte de trás você tinha os dentes pontudos na forma de punhal que também acabava com tudo o que ele devorava, ok? Bom, ainda na era paleozoica ocorre o aparecimento de alguns anfíbios, como eu disse para vocês, o Ictiostega, que eram anfíbios que chegavam a 4 metros de comprimento.
Além disso, a gente tinha insetos como o Arthropleura, que chegava a 2 metros de comprimento. Logicamente, essa figura que você está vendo aí do lado, ela é uma representação gráfica, para a gente ter uma noção de tamanho. Lógico que o ser humano nem sonhava em aparecer nesse período. E como eu disse, há o desenvolvimento fantástico da biologia, com plantas aquáticas, plantas terrestres, anfíbios, peixes, insetos, enfim. Nesse período, também geologicamente, aparecem as rochas calcárias, como o mármore, por exemplo, e o carvão mineral. O mármore ele é aproveitado desde a produção de estátuas pelos artistas, pelos grandes artistas, como também para embelezamento de ambientes, desde a produção de balcões, mesas, para pias, para pisos, e o carvão mineral utilizado para a indústria, para a produção do ferro e do aço. Ok? Bom, lembrando que a era paleozoica ela dura 360 milhões de anos. Então, um período geralmente grande, relativamente grande, onde houve essa multiplicação de seres vivos. No final dessa era, da era paleozoica, ocorre um cataclismo, ninguém não sabe se ainda é o certo que aconteceu, mas de cada 100 espécies que existiam, 90 morreram. 90% das espécies deixaram de existir, morreram em praticamente no mesmo período. Houve, como eu disse, um cataclismo e ainda não se tem a certeza do que ocorreu nesse período. Mas, a partir daí, surge uma nova era geológica, o desenvolvimento da anterior. Até então você veja que a Terra ela vai passando por períodos de evolução até chegar aos dias atuais. Então a gente já viu o começo, que foi a Arqueozoica, depois a Proterozoica, a gente acabou de ver agora a Paleozoica e vamos entrar na Era Mesozoica. A Era Mesozoica é a era onde vai surgir, desenvolver e se extinguir os famosos dinossauros, seja ele da água, da terra e do ar. Nesse período ocorre o surgimento também de pequenos mamíferos, pequenos pássaros. Porém, eles não têm como se desenvolverem porque não tem como competir com os dinossauros que eu acabei de citar. Bom, nessa era começa a se delinear também o que seriam os atuais continentes. A América, a África, a Antártica, a Ásia, e começam a surgir os primeiros dobramentos rochosos recentes, chamados de cordilheiras, como por exemplo o Himalaia, os Alpes e a Cordilheira dos Andes. Ok? Lembrando que a era Mesozoica ela vai durar algo em torno de 180, 190 milhões de anos. Ela terminou, lógico, há 65 milhões de anos atrás, com a extinção dos dinossauros. Os dinossauros deixam de existir há 65 milhões de anos atrás, provavelmente com a queda de um grande meteoro na Península de Yucatán, que exterminou de vez com todos os dinossauros que existiam no planeta. E isso há 65 milhões de anos atrás. Bom, a partir daí, a gente vai passar por um novo processo de desenvolvimento do planeta. Surge a Era Cenozoica, que é a era atual. Então, a era atual, a Cenozoica, ela tem atualmente 65 milhões de anos. Bom, na Era Cenozoica, que é a era atual, surgem as florestas atuais, os pássaros atuais, os vales, as praias atuais. E aí é importante a gente destacar que ocorreu o desenvolvimento dos animais, né, que restaram, até os animais atuais, como por exemplo os elefantes, que vão se desenvolver dos antigos mamutes, e os grandes felinos que se desenvolveram do Esmilodon, que era o famoso tigre de dente de sabre. Essas figuras que vocês estão vendo aqui do lado, aqui atrás, aqui embaixo. Também se desenvolveram as aves. As aves atuais, elas vão se desenvolver do Forocidae e do Moa, que existia na Nova Zelândia. O Moa, inclusive, ele tinha mais ou menos o tamanho do que é hoje uma girafa. Tá? E os peixes atuais também vão surgir recentemente. Por fim, depois de tudo isso, depois de todo esse processo de evolução, surge o ser humano. Há 300 mil anos atrás, surgem os primeiros Homo sapiens. Lembrando, do surgimento
do ser humano para trás, você conta 65 milhões de anos, ou seja, desde a morte do último dinossauro até o surgimento do ser humano, há aí 65 milhões de anos. Então jamais um ser humano viu de perto um dinossauro vivo. Lembrando que isso que a gente acabou de ver, que foram as eras geológicas, corresponde ao processo de desenvolvimento do nosso planeta, desde a sua formação até os dias atuais. Então, cada era geológica corresponde a um grande período de desenvolvimento do nosso planeta. Então, cada era geológica é um processo de desenvolvimento do anterior. A gente nunca voltou no processo de desenvolvimento, é sempre para frente. Então, a cada era, um novo desenvolvimento do nosso planeta, seja ele na sua forma estrutural geológica, seja ele na sua forma biológica. Sempre um processo de evolução. Cada era, nova evolução. Nova era, nova evolução. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. As eras geológicas que eu acabei de citar para vocês, que a gente viu aqui agora. E fique com Deus. Um abraço enorme, muita paz, muita luz.